Sabe o que é incrível? Só que você tá morando fora ou tá viajando pra vários países, o pessoal aí do Brasil já acha que você tá montado na grana ou que você não tem mais problema nenhum. E isso é engraçado porque quando você muda de país, não quer dizer que não tem mais problemas na tua vida, sabe? Cada país ele tem um aspecto, tem uma peculiaridade aí diferente. Por exemplo, o Brasil, o maior problema do Brasil, na minha opinião, a política, né? A corrupção e a violência. Aí no Japão, pra mim, não me afeta quase nada, mas afeta a sociedade japonesa, baixa taxa de natalidade e o pessoal que faz horas extras incansáveis. E faz tanta hora extra que o pessoal começa a desenvolver vários tipos de doença, desenvolver doenças psicológicas e o pessoal até mesmo arrastar pra cima. É o país aí que mais o pessoal faz vocês sabem, né? Não pode falar essa palavra aqui. E eu tava pensando, qual é a maior peculiaridade, assim, qual é o maior problema da Coreia? E, cara, pensando assim, eu cheguei à conclusão que são os stalkers. Pra quem não sabe o que é um stalker, stalker é uma, geralmente homens, né? Geralmente homens que perseguem as gurias de maneira obsessiva, de maneira absurda, ilusional até. E às vezes o cara mal conhece ela pessoalmente, a guria nunca nem viu o cara vê ela em algum lugar, ou é youtuber, ou vê o perfil de uma garota e tenta descobrir tudo da vida dela. Às vezes até mesmo se conhecem da vida real, assim, de relance, tipo, da academia, o cara fica espreitando ela, se apaixona pela guria ali e começa a perseguir ela até em casa, mandando dezenas e dezenas de mensagens nas redes sociais dela. E isso dá bastante aqui na Coreia, ao ponto de ter diversos aplicativos assim para celular contra stalkers, né? Que você aperta o botãozinho e manda mensagem assim para suas amigas ou a pessoa que você escolheu, avisando que você está sendo perseguida, né? Para amiga tentar ver a sua localização ali no aplicativo e te encontrar. Porque a lei anti-stalker, ela só começou a existir em 2021, ou seria recentemente. E antes disso, quando a guria, ela era perseguida, quando tinha um stalker seguindo ela tal, causando transtorno pra ela, e ela fosse na polícia, a polícia tentava, assim, enquadrar o cara num crime mais próximo possível. Por exemplo, se tivesse perseguindo, tentando falar, tentando encher o saco da guria, eles tentavam enquadrar ele como importunação. Se o cara fosse na casa da guria, tentasse entrar e tudo mais, tentavam enquadrar ele como invasão de propriedade ou tentativa de invasão de propriedade. E são crimes aqui na Coreia que não tem uma punição muito severa. É uma punição leve, ainda mais se for a primeira vez do cara, né? Então, muitas garotas, muitas vítimas, né, preferiam nem ir na polícia porque o cara podia fazer retaliação. Já que, tipo, se fosse denunciar ele, provavelmente ele nem ia pra cadeia, só iria pagar alguma multa ou iria ficar preso ali na delegacia por pouco tempo. E elas sentiam que eles poderiam criar raiva e ir atrás delas, o que seria bem pior. Então muitas, assim, garotas ou conviviam, né, ou mudavam a vida delas, o estilo de vida, o horário e tudo mais, pra tentar evitar esses stalkers. E é engraçado como a lei anti-stalker foi criada. Ela foi criada, assim, impulsionada a criação dela por causa de um jogo. Tinha um grupo de amigos, né, que jogavam um jogo online. Eles eram no mesmo grupinho, mas ninguém se conhecia. É um jogo online, onde eles eram parceiros e tudo mais. Eu acho que era o LOLzinho lá, o LOL. Aí, um dia eles marcaram, assim, de todo mundo se conhecer. Nunca tinham se visto antes e tal. Aí eles foram no lugar e tudo mais. Aí um dos caras, né, era uma menina e 3, 4 caras.
um dos caras se apaixonou por essa menina. Se apaixonou assim, de forma obsessiva. E ele começou a perseguir a ir atrás das redes sociais, já que ele agora sabia o nome dela. E pulando assim mais pra frente, ela rejeitou tanto ele que ele não aceitava e acabou matando ela. E por causa desse caso, foi criado a lei anti-stalker. Foi por causa de um LOLzinho, hein? LOLzinho salvando vidas. Mas assim, muitas vezes a gente vê que existe um problema ali, mas a gente não para pra pensar o porquê isso existe. O porquê existe mais nesse país. E assim, existe várias variáveis para ter tanto stalker aqui na Coreia. Não importa o que respondam, a maioria das respostas vai ser especulação. Porque é um assunto aí muito amplo, muito grande, né? Pode ser desde da própria cultura da Coreia, desde os caras serem meio extrovertidos, não saberem lidar com os sentimentos, pode ser social, mas a minha aposta é o seguinte, é só ver mais ou menos como a cultura coreana ela é. Por exemplo, as meninas aqui ela tem um padrão de beleza muito definido. As meninas aqui, o padrão de beleza delas é o quê? É o rostinho fininho, queixo em V, nariz fininho, pele branquíssima. E é um padrão de beleza aí muito impulsionado pela mídia. Não é novidade para ninguém aí que a Coreia ela é um dos maiores, se não o maior consumidor de produtos de beleza do mundo. Tem gente que sai do Japão e de outros lugares do mundo só para ir para a Coreia, vir para cá para comprar produtos de beleza, porque também além de ser o maior consumidor, eles criaram um mercado aí de que são produtos bons. E também tem os dramas, né, as novelas, dorama, onde as atrizes, os personagens principais dessas novelas têm esse padrão de beleza. E não só isso, né? Porque a população coreana, ela tanto exporta como é uma grande consumidora aí dessas novelas, do K-pop, dos boys band, dos garotos. Todos eles tentam se enquadrar nesse padrão de beleza assim para fazer sucesso. E é uma coisa assim que a mídia ela consegue empurrar, porque o povo coreano ele é muito homogêneo, diferente assim do Brasil, que você criar um padrão de beleza no Brasil para todo mundo seguir não iria dar certo, porque o brasileiro ele é heterogêneo, né? Existe gente parda, gente branca, gente negra, gente amarela, e você não consegue enfiar a goela abaixo nem com a mídia, né? Um padrão de beleza, porque o brasileiro ele vai lá, ele olha a novela, ele vai tentar se identificar com a etnia dele, né? Ele vai tentar se identificar, por exemplo, se eu sou asiático, eu vou tentar na minha novela ali no Brasil ver qual que é o padrão asiático ali, como que é o corte de cabelo que o cara tá usando. Agora, se eu sou negra, eu não consigo usar o mesmo padrão de uma mulher asiática ali, porque eu tenho características muito diferentes de uma mulher asiática sendo negra, né? Entende? Então, assim, enquanto na Coreia é possível você criar ali um padrão bem estrito de beleza, porque todo mundo, clichê, né, até falar isso, todo mundo é muito parecido, é uma população bem homogênea, né? No Brasil ou em outros lugares que tem essa mixigenação, não dá para criar um padrão fixo, né? Então, assim, a maioria, não vou falar todo porque... Mas tem que generalizar, né, pra mim dar um aspecto amplo do que eu tô falando. Mas a maioria ali das gurias, elas tentam se ver ali, tentam ter como padrão de beleza, saber o que é bonito, ou melhor, achar o que é bonito baseado no que a mídia faz o povo engolir. Uma outra coisa que é bizarra aqui na Coreia, e as garotas, quando elas fazem 16 anos, é meio que cultural, é normal elas ganharem uma cirurgia plástica de aniversário. E assim, depende muito da classe, da família, né? Que é a família que vai pagar o pai e a mãe. Se não tem muito dinheiro, vai fazer uma coisa de cada vez, ou queixo, ou nariz,
ou a dobrinha do olho, que também é muito popular aqui na Ásia inteira, não só na Coreia. E agora, se a família já tem mais condições, já dá a cirurgia plástica da cara inteira, o pacote inteiro ali, né? Queixinho em V, narizinho fininho, pontudinho e a dobrinha dos olhos. Por isso que, geralmente, quando o pessoal assiste uma novela coreana, quando a garota tá na época ali escolar, ela geralmente é feia pra caramba. As coreanas é feia pra caramba, se você pegar. Mas aí cresce, fica ali adolescente pra adulta, vira outra pessoa. Por quê? Por causa dessa cultura aí de fazer cirurgia plástica logo cedo. Então a gente já tem aí uma cultura que põe padrão de beleza, não são nem padrões, é um padrão, né? De certa forma único, para as mulheres logo cedo, ao ponto de ganharem cirurgia plástica com 16 anos. E não é só isso, mas nas minhas lives na Coreia, nas duas últimas, eu falei uma coisa assim, o pessoal me perguntou na live, né? O que eu achava de relacionamentos aqui da Coreia. As coreanas eram fáceis e tudo mais. E eu falei que eu não conseguiria responder porque eu pouco tempo aqui. Mas que eu percebi um negócio, eu percebi que, diferente de outros países, eu percebi que as gurias assim, que eram mais bonitas, elas só ficavam, eu só via casais assim se formando, quando o cara ele parecia de novela, ou pelo menos se vestia como. Eu não via assim uma guria bonita, e olha que eu andei bastante esses dias aí na Coreia, eu não vi uma guria bonita com um cara assim mediano, sabe? Eu não vi com um cara mediano. Ou o cara tinha naipe daqueles caras de K-pop, ou ele se vestia muito bem, se vestia assim, de forma que parecia que se vestia bem, sabe? Mas eu não via com um cara mediano. Juntando isso com uma outra coisa, que os coreanos, eles preferem ficar com estrangeiras. E por que isso? Eles falam que são mais fáceis. E se perguntar, eles falam que as coreanas são difíceis ao ponto de ser quase impossíveis. Entende? Então por isso que às vezes eles preferem chegar e tentar interagir com uma estrangeira. Tentar ficar com uma estrangeira, porque sabe que diferente da coreana, que tem um padrão, tanto beleza própria como beleza pro parceiro, a estrangeira já é mais aberta. Então a gente aí começa a ligar várias coisas. A gente tem uma sociedade aí que é muito influenciada pela mídia, pelas novelas, pelo K-pop e tudo mais. Até tanto que o único entretenimento da Coreia do Sul é o quê? As novelas, o K-pop e o e-sports. Então assim, nesses três âmbitos, quem aparece são os coreanos. Então por isso que eles pegam, que é a mídia que eles vão consumir diariamente, né? Então eles pegam essas pessoas que aparecem na mídia para ter como padrão de beleza. Aí depois a gente tem essas gurias que logo cedo são influenciadas pela mídia a ter uma cara perfeita, uma cara de novela. E se elas não tiverem, se elas não fizerem a plástica, se elas não usarem aquela maquiagem forte e tudo mais, elas não se sentem bonitas. E a gente tem aí o fato delas serem tão influenciadas por esse padrão de beleza, que elas também querem os caras só desse círculo de beleza. Elas querem o cara ali, o galanzinho ali de novela e tudo mais, o cara que parece com o tal cara do K-pop, entende? Então você acaba tendo garotas que são difíceis, que elas, além delas seguirem um padrão, elas querem os caras de um padrão X, e os caras que não se enquadram nesse padrão, logo os caras desistem, não tentam nada
com essas gurias. Ao ponto de eles mirarem, os coreanos estarem mirando, os coreanos medianos estarem mirando em estrangeiras. Então, aí você meio que junta tudo isso e você vê, realmente, esse é um país que é propício para ter stalker. Não é normal nenhum país ter, entende? Mas é propício porque talvez os caras saibam que, tipo, os caras não são bastante. A mídia mesmo mete ali na cara deles que se eles não seguirem esse padrão, eles não são bastante. Se for pensar, isso daí é tudo capitalismo. É tudo capitalismo, porque você enfia um padrão e depois você tenta vender coisas para as pessoas entrarem nesse padrão, senão elas não vão ser bonitas, elas não vão ser felizes. E assim, a asiática, ela pura, eu acho ela muito bonita. Ela pura, quando eu digo pura, assim, sem cirurgia, sem aquela maquiagem forte. Ela tem traços muito bonitos, assim, pelo menos na minha visão, né? Mas elas não querem ser bonitas. Elas querem seguir um padrão para ser aquela menininha que parece de plástico. Parece de plástico. E esse padrão aí é engraçado que tá em todo lugar do mundo, porque agora K-pop, novelinha coreana, tá se espalhando pro mundo inteiro. Até tanto que teve um cara aí, um brasileiro, acho que ele era do Piauí, não sei de onde que era. O cara, ele fez um monte de cirurgia porque ele queria parecer como cantor de K-pop. Ele queria parecer um daqueles cantores de boys band. Ele fez diversas... Na verdade, ele teve dificuldade em achar algum médico que fizesse o olho dele ficar puxado, porque ele é brasileiro e tem aqueles olhões grandes, né? Aqueles olhos grandes. E ele queria ter o olho puxado igual o coreano. E ele foi diversos médicos aí no Brasil. E todo mundo rejeitou, primeiro porque não é um procedimento normal, totalmente estético. Nenhum médico vai querer botar a mão no fogo para fazer algo que é inédito e totalmente estético, que não tem razão, né? E parece que o cara encontrou um médico que estava disposto a fazer isso, né? E ele fez a cirurgia, diversas cirurgias, conseguiu. Ficou lá ele colocou na rede social dele o resultado da cirurgia, e o cara realmente parecia coreano mesmo, parecia asiático mesmo. Geralmente essa cirurgia sai tudo cagada, sabe? Mas a dele não saiu. Ele começou a ter contrato com empresas coreanas, ele meio que virou modelo e de repente ele sumiu. Ninguém mais sabe aonde ele tá. Mas é pra você ver como a mídia, ela tem influência. Isso é claro, né? Tem influência em todo mundo, em uma população, né? Uma população gigantesca. Obviamente, isso é tudo minha opinião de por que tem tanto stalker nesse país, né? São várias variáveis e eu tentei a aproximação de cultura mídia, sociedade mídia, mas foi interessante até porque quando eu vim conversar sobre esse assunto, eu não pensei que eu ia desenvolver para esse lado de que a mídia era tão poderosa a ponto de conseguir influenciar o jeito um padrão de beleza, né? E que esse padrão de beleza talvez não funcionaria, essa força dessa mídia talvez não funcionaria em outro lugar do mundo, a não ser na Ásia, que a Ásia, a população é muito homogênea. E aí, qual a opinião de vocês sobre o fato da mídia controlar tão intensamente a decisão das pessoas?